Título 5 da Convenção Coletiva de Consumo, artigo 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular por convenção escrita relações de consumo que tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do conflito de consumo. Parágrafo primeiro. A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos. Parágrafo segundo. A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias. Parágrafo terceiro. Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento. Artigo 108, vetado. Título 6. Disposições finais. Artigo 109, vetado. Artigo 110. Acrescente-se o seguinte inciso 4 ao artigo 1º da Lei 7.347, 24 de julho de 1985. Inciso 4. A qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Artigo 111. O inciso 2 do artigo 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte redação. Inciso 2. Inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico ou a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Artigo 112. O parágrafo 3º do artigo 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 3º. Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Artigo 113. Acrescente-se os seguintes parágrafos 4º, 5º e 6º ao artigo 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Parágrafo 4º. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Parágrafo 5º. Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Parágrafo 6º. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Artigo 114. O artigo 15 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte redação. Artigo 15. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Artigo 115. Suprima-se o caput do artigo 17 da Lei nº 7.347, de 24 de junho de 1985, passando o parágrafo único a constituir o caput com a seguinte redação. Artigo 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Artigo 116. Dê-se a seguinte redação ao artigo 18 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Artigo 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé em honorários de advogado, custas e despesas processuais. Artigo 117. Acrescente-se à Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, o seguinte dispositivo, renumerando-se os seguintes. Artigo 21. Aplicam-se à defesa dos direitos
e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do título 3 da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. Artigo 118. Este Código entrará em vigor dentro de 180 dias a contar de sua publicação. Artigo 119. Revogam-se as disposições em contrário.